Fala pessoal, beleza? Sou o professor Thiago Wesley e aqui a gente está em mais uma rapidinha com o professor Thiago Wesley, aqui nesse dia 26 de outubro de 2020 no canal Vote. É a segunda rapidinha que faz na sequência, né? Na rapidinha anterior, agora há poucos minutos, acabei de postar aí no YouTube falando sobre a questão do vai comprar o seu arroz na Venezuela. Bom, agora eu estava planejando já fazer essa rapidinha, já tinha mais tempo, eu tinha falado com o professor Nus Amorim, né, lá de Cuiabá, nosso professor de geografia e também bem ativo aqui no nosso canal Vote, que eu queria falar sobre a privatização. E eu queria, na verdade, dar uma aula de privatização. Olha só, eu, professor de matemática e física, dando uma aula de como que se acontece o processo de privatização sobre a minha visão. E eu queria que vocês refletissem sobre isso. Só que antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui na página, quem não for inscrito. Se gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Mas se não gostou, coloca o motivo embaixo, só para que a gente fique sabendo, para que a gente melhore, né? Por causa que a gente não é absoluto. A gente vai sempre procurando melhorar. Se eu tiver falado alguma coisa errada, me coloquem também, me corrijam, por causa que, como eu falei, estou externando a minha opinião. Então vamos lá. Privatização, será que é uma opção? Melhor, privatização, será que é uma boa opção? Bom, galera, eu vou falar para vocês como que acontece um processo de privatização sobre a minha ótica, né? No final das contas, acontece a população pedindo a privatização de determinada empresa pública ou determinado serviço público. Por causa que o serviço não está funcionando, dá somente prejuízo e não está ajudando em nada a sociedade, né? Mas como que chega a esse ponto? Eu vou lembrar de uma companhia chamada Companhia Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais. É aquela mesmo que caiu a barragem em Mariana, né, em Bento Rodrigues, e em Brumadinho, que é a barragem do Fundão ali, que eu esqueci o nome do município, mas para mim é irrelevante agora, para os municípios foram horrível, né, claro. Mas, e que poluiu na primeira, o Rio Doce, que chegou até em Linhares, litoral do estado do Espírito Santo, os rejeitos, né, da mineração. E no segundo caso, poluiu ali os rios ali, Paraupeba, chegando no Rio São Francisco, numa parte, se eu não me engano, chegou até controlado, mas chegou. Então foi um desastre ambiental gigante de uma empresa privada. Mas que, se vocês não sabem, antes ela era estatal. É isso mesmo, pessoal. A Vale do Rio Doce, a Companhia Vale do Rio Doce era estatal, ela não era privatizada. Como que aconteceu? Uma breve história. Para se entrar no serviço público, você precisa, para os cargos de chefia, ser indicado pelo chefe da administração direta, né, do executivo, ou que seja o governador, ou que seja o presidente da república. Depende de qual esfera pertence essa empresa, ou até mesmo ser indicado pelo prefeito, né, da cidade, dependendo da empresa. O segundo método é por meio de processo seletivo simplificado ou concurso público, que você entra, né, mas isso aí é público. É para os cargos até talvez diretoria, engenharia, né, gerência ali. Então são cargos que não são indicados, são cargos que são por mérito do profissional que entrou. Pois bem, da Vale do Rio Doce já haviam alguns anos que não faziam concurso público para ela e nem para ferrovia, né, para Centro-Atlântica ali. E isso já foi intencional, não vão fazer concurso público. Então o que acontecia? Os servidores públicos iam envelhecendo, que já eram efetivos, iam envelhecendo, iam se aposentando, não se contratavam mais servidores públicos nenhum, né, por causa que não se fazia processo seletivo e nem concurso público. Aí os serviços básicos começaram a faltar pessoas. Por exemplo, digamos que não se tenha mecânicos para consertar aqueles caminhões gigantes fora de estrada, aqueles caminhões gigantes mesmo, que a roda do caminhão dá mais de 3 metros de altura, só a roda do caminhão, aqueles caminhões gigantes, digamos que não tenham mecânicos. Um dia esses caminhões vão todos parar de funcionar. Esses caminhões são eles que carregam o ferro gusa da Vale do Rio Doce, da mina,
para a unidade de transporte, para ir para o porto, para exportar, ou para ir para a siderúrgica, para fazer o processo de siderurgia desse material. Aí, se não tem um mecânico, como é que eu vou tirar o ferro gus ali de dentro? Né? Aí, claro que não foi só isso, mas não foi só esse profissional que faltou, foram outros. Aí a Vale começou a não entregar os pedidos para os compradores. E como todo contrato de empresa grande, ela sofre sanções, né, de multas altíssimas se não entregar ou se atrasar a entrega. Então a Vale começou a operar no vermelho ali no governo Itamar Franco e primeiro o governo Fernando Henrique Cardoso. Aí o que a população começou a fazer, pessoal? Privatiza, 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 porque só dá prejuízo. E não só dava prejuízo. Isso foi intencional. Aí o Fernando Henrique, atendendo ao anseio da população, vamos colocar bem entre aspas, né, atendendo aos anseios da população, pois bem, vou fazer um marco e vou privatizar. Privatizou a Vale do Rio Doce. O consórcio de empresa que comprou a Vale do Rio Doce, no mês seguinte, já estava com um superávit estratosférico, astronômico superávit. Ninguém compra uma empresa se ela está quebrando, pode ter certeza disso. Entendeu? Assim aconteceu o processo de privatização da Vale do Rio Doce. Claro, tiveram outros fatores, né? Mas o sucateamento da empresa é o fator principal. Agora, vocês conseguem perceber uma empresa que está acontecendo isso? Há 2 meses atrás eu era a favor, 2, 3 meses, né? Não, nós estamos em outubro. Não, vamos colocar lá para março. Até março, abril, eu era a favor da privatização dos Correios. E hoje eu vejo que a maior parte da população é a favor e há uma possibilidade do nosso presidente privatizar os Correios. Por causa que os Correios atrasam muito a entrega, né? Os funcionários tiram muito atestado, muitos direitos, né? Eu queria saber, depois a gente faz uma rapidinha falando em relação aos direitos do funcionário público, mas tipo assim, e como atrasa as entregas, está dando prejuízo aos Correios. Mas por que será? Por que atrasa a entrega? Vocês já se fizeram essa pergunta? Pois bem, pessoal, tem mais ou menos uns 10 anos que não se tem concurso público para os Correios. Os carteiros vão envelhecendo, processo natural aposenta, aí falta servidor. Aí atrasam-se as entregas por causa que, gente, uma pessoa que tem um limite de analisar, vamos falar assim, olha, 200 encomendas, o limite dela é esse, entendeu? Não adianta colocar 250 que ela não vai conseguir, então vai deixando para o outro dia, vai postergando. Motoristas Fauston, eu moro em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. No período da pandemia, só tinha um caminhão que saía de Cuiabá, do CTCE Várzea Grande, né, que é em Várzea Grande, do lado de Cuiabá, e vinha trazendo todas as encomendas para o nortão do Mato Grosso e deixando um caminhão, um só, que fazia essas entregas. Ele vinha num dia até lá no norte do Mato Grosso, quase Amazonas, Pará ali, e depois ele voltava no outro dia. Fazia dessa forma. Aí acontece o sucateamento da empresa. Aí as pessoas pedem privatização. Pessoal, a empresa privada não significa que ela é melhor para a população, é pelo contrário. Vocês vão ter que pagar outros serviços mais caros. Percebam, observem o sucateamento da empresa. Daqui a pouco eles vão fazer a mesma coisa com a Petrobras. Eles fizeram isso com o Banco do Brasil, não sabia? Não, o Banco do Brasil é privatizado. Eles estão tentando fazer isso com a Caixa. Olha só para vocês verem, o Banco do Brasil privatizou, falaram que melhorou, mas as taxas de juros cresceram muito. Né? Uma maior parte do Banco do Brasil é privatizado, uma outra parte é estatutário, mas todos eles são contratados de forma seletista. E a Caixa estão sucateando, os caixas eletrônicos da Caixa, a mesma coisa. Estão querendo privatizar a Casa da Moeda. Sério, eu vou pagar para alguém de fora fazer o meu dinheiro, entendeu? Então assim, pessoal, não é por causa que eu sou funcionário público que eu sou contra a privatização. Eu sou a favor da reflexão.
que vocês reflitam sobre isso, beleza? Por causa que os Correios, gente, até 10 anos atrás, até 10, 7 anos atrás, não era uma empresa ruim, era uma empresa boa, referência mundial. Sucatearam elas, mas não é culpa só do governo atual. Vale salientar que os governos anteriores, inclusive governos de esquerda, que é do PT, falharam miseravelmente para com os Correios. E, inclusive, os funcionários dos Correios que estavam no galpão defendendo a candidatura do atual presidente para a presidência da República, hoje estão arrependidos por ter votado e ter apoiado ele, por causa que é ele quem vai privatizar. Não se vai abrir concurso. Pessoal, reflitam e me ajudem a refletir. Um forte abraço para vocês, beijo no coração e até a próxima. Valeu, hein?